Boa noite, senhoras e senhores. Aqui Henrique Guilherme, do canal O Patriota e do programa O Patriota Voz da Resistência. Eu estou fazendo esse último vídeo antes do 31 de março para chamar as senhoras, os senhores, a todos os amigos da liberdade e da democracia que amanhã, no dia 31 de março, participem das manifestações que vão acontecer no Brasil inteiro de pessoas conscientes da importância do 31 de março. 31 de março foi uma data muito importante para a história do Brasil, porque foi o dia em que os comunistas se deram mal. Pensem nos países comunistas que estão por aí hoje. Coreia do Norte. Coreia do Norte está com o poder nas mãos da mesma família, das mesmas pessoas, desde 1948. O avô do Kim Jong-un deu o poder para o pai do Kim Jong-un, e agora esse maluco suicida, genocida, ele está governando a porcaria da Coreia do Norte. Em Cuba é a mesmíssima família que está no poder desde 1959. Ou seja, Fidel Castro governou aquela porcaria durante um bom tempo, até que o câncer fudeu com ele, e agora é o irmãozinho dele que conduz as coisas no país de banana que é Cuba. E até em países onde o poder não ficou na mesma família, o poder está nas mãos do mesmíssimo partido. Por exemplo, desde 1949, o poder, o governo, é conduzido pelo Partido Comunista Chinês, nunca mudou isso, e eles nem pensam em mudar. Por quê? Porque é uma ditadura comunista, é simples. Na União Soviética, o poder está até hoje nas mãos de pessoas que fizeram parte do Partido Comunista. Então, é fácil reconhecer a importância do 31 de março, porque foi o dia em que a sociedade brasileira escolheu a liberdade. Inclusive, eu insisto nessas duas informações, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade e a Marcha de Ação de Graças, que aconteceram antes e depois do movimento de 31 de março de 64. Na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, poucos professores lembram da importância dessa palavra, que a marcha era da família, era com Deus, mas era pela liberdade. Tentem prestar atenção nesses detalhes da história, porque a marcha não era qualquer marcha de famílias e com Deus, era pela liberdade. Essa era a intenção da marcha. E foram mais ou menos 1 milhão de pessoas, de cidadãos livres que sabiam da importância de ser contra o comunismo, sabiam dos perigos do comunismo. Da mesma forma, em 2 de abril de 64, houve uma manifestação ainda maior, que era a Marcha da Família, aliás, a Marcha de Ação de Graças, né, que era agradecendo pelos acontecimentos. No grupo Patriota, no Facebook, há várias fotos, há várias informações sobre as festas que aconteceram em abril de 64, do povo em júbilo, né, das pessoas que estavam preocupadas com a liberdade delas, felizes de verem os vagabundos comunistas afastados do poder. E uma coisa que eu acho importante acredito eu que o Rodrigo Constantino aí tenha visto algum vídeo meu para poder defender abertamente a consciência de que o movimento de 31 de março foi importante, mas ele diz assim, que depois do Castelo Branco, ou seja, depois de 67, aconteceram coisas negativas. Eu costumo dizer que o regime militar é dividido em duas partes bem fáceis de separar. A primeira parte, que é a menor, de 64 até 74, termina com o governo do Médici, e a segunda parte, que é um lixo, que foi conduzida de uma forma corrupta pelo Geisel e pelo Figueiredo. Isso daí, existem vários livros falando sobre isso. Um deles é O Tempo de Crise, do Hugo Abreu. Outro livro chamado O Outro Lado do Poder, do Hugo Abreu. Tem esse livro aqui, 1964, Golpe ou Contragolpe, que fala um pouquinho sobre isso. Mas um outro livro que fala bem sobre isso é esse aqui, do General Del Nero, Médici, A Verdadeira História. São duas partes bem diferentes, mas eu posso dizer que até 74 o regime militar se justificou. Por quê? A importância do 31 de março foi não deixar que os comunistas usassem o governo Geisel para controlar a maior parte da população brasileira. O que justificou a permanência dos militares até 74, e não muito mais do que isso, foi o risco de
a gente ter uma Farc aqui no Brasil. Então, se por um lado a gente vai estar amanhã defendendo aí o 31 de março, porque hoje nós não somos Cuba, hoje nós não somos Coreia do Norte, não somos Venezuela, não somos Rússia, não somos China. Por outro lado, a minha defesa aí dessa primeira fase do regime militar é agradecer, por quê? Porque a gente não tem Farc aqui no Brasil. As Farc cresceram na Colômbia porque não houve uma reação séria da sociedade para matar o movimento na raiz. E aqui no Brasil, por bem, antes do fim do governo Médici, a guerrilha do Araguaia já estava praticamente destruída. Já não ia acontecer nada lá. Então, quando ele passou o poder para o Geisel, ele esperava que o Geisel era um cara moderado, inclusive ele só escolheu o Geisel porque o Figueiredo mentiu deliberadamente para ele, e isso novamente os senhores vão ver no livro do Hugo de Abreu, e nesse aqui, o Médici, a verdadeira história, do general Del Nero. Então, há muitos motivos para celebrar o 1964, a Revolução de 64, há muitos motivos para não fazer a agenda cultural da esquerda de demonizar automaticamente o regime militar. Eu acho que é muito fácil defender a primeira parte do regime militar, depois da primeira parte, na maior parte, né, do regime militar, que é o governo Geisel e o governo Figueiredo, a gente tem muito pouca coisa a ver, a não ser a participação daquelas pessoas preocupadas com a não proliferação do terrorismo no Brasil. Então, essa parte é boa, mas essa parte tem pouco a ver com o Geisel e com o Figueiredo, até mesmo porque eles estavam praticamente ajudando esses movimentos de guerra civil, de irmão lutar contra irmão, enfim. Então, por favor, apareçam amanhã, no 31 de março, apareçam aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, em São Paulo, no Parque Ibirapuera, no Rio de Janeiro, nos lugares onde vai haver manifestação e nos outros lugares do Brasil. E, já sugerindo, levem aí suas bandeiras, né? Suas bandeiras do Brasil. Eu vou com uma camisa do Mossad, né? Que é um esquadrão antiterrorista israelense. Isso daí porque, eu não sei se os senhores sabem, mas a esquerda é antissemita. Poucas pessoas sabem disso. Tem, inclusive, um livro para mostrar como o Hugo Chávez era o antissemita. O livro é The Jews and Hugo Chávez. Eu não me lembro de quem, eu vou tentar colocar aí na descrição do vídeo, mas a esquerda é antissemita, e até para fazer essa brincadeira e essa provocação, eu vou com a camisa da Mossad, que é de um esquadrão contra essas porcarias de Hamas, Fatah, esses porcaria que gosta de ir no meio de uma população civil e se explodir. Mas participem do movimento, vão nas manifestações de 31 de março, e muito obrigado aí pela audiência e até o próximo vídeo.